Fala, meu povo, tudo bem? Então, hoje nós vamos falar sobre independência dos Estados Unidos. Na realidade, eu estou gravando este vídeo para depois gravar um vídeo sobre independência dos Estados Unidos. Por quê? Porque, gente, não dá para entender esse processo ou essa independência sem antes, entender tudo que levou as 13 colônias a romperem com a Inglaterra. Então, eu estou neste primeiro momento, gravando aqui esta aula para que nós possamos entender todo o processo de independência, tudo o que levou a isso, tudo o que levou os Estados Unidos a romperem com a sua metrópole. Por quê? Vamos lá, para a gente entender, vamos voltar um pouco. Vocês já estudaram aí sobre as revoluções inglesa. E aí, dentro desse processo da Revolução Inglesa, você tem lá os católicos, você tem os anglicanos e você tem os puritanos. Isso mesmo, os puritanos, que você aprendeu lá na que você aprendeu lá na Reforma Protestante, que os puritanos eram como os calvinistas eram conhecidos na Inglaterra. E aí, teve um cara chamado Oliver Cromwell, como você quiser pronunciar esse sobrenome tão complicado, mas Oliver Cromwell, ele vai lá e vai fazer a República Puritana. Beleza? Lembrou aí? Lembrou de todo esse processo? Mas, logo depois, quando você tem Revolução Gloriosa e tal, os puritanos, eles são perseguidos. Por quê? Porque os anglicanos voltaram ao poder. Aquela velhinha lá, que tem, 1000 anos, mentira, ela não tem nem 100, mas a rainha da Inglaterra, ela lá é a líder da igreja anglicana. Até hoje, a Inglaterra é anglicana. E aí eles começaram a perseguir os puritanos. E são estes puritanos que saem da Inglaterra e vão em busca de uma nova terra. Galera, em busca de uma nova terra. E aí vem o quê? Para a América. Eles saem nos barquinhos e estão navegando. E, segundo dizem, um belo dia, ou não, um mau dia, não era belo, mas um dia, eles estão com poucos suplementos, eles estão já há muito tempo ali naquele navio, naquele barco, e um nevoeiro se abateu sobre eles. E era por volta de 6 horas da manhã. E aquele nevoeiro forte, que você não conseguia enxergar nada. O que eles fizeram? Caíram de joelhos no chão. No chão não, né? No barco. Caíram de joelho e clamaram aos céus que Deus mostrasse a terra prometida para eles. Eles ficaram rezando mais ou menos até umas 9 horas da manhã. Se você fica até as 9 horas da manhã, o nevoeiro dissipa. Não, mas isso é um detalhe. Mas aí o nevoeiro dissipou. E aí Deus mostrou a terra prometida para eles. O norte dos Estados Unidos. E aí, vale uma pausa aqui. Eu acho que Deus não gostava muito deles. Por quê? Porque tinha um sul que podia produzir. Tinha um sul que era, sabe, assim, super produtivo. Mostrou o norte, que tem vários acidentes meteorológicos, geográficos, que não produz grande coisa. Mas, enfim, eles tinham lá nesse processo, e eles vão lá dizer que eles estão lá no destino manifesto, eles são escolhidos por Deus. Os puritanos. E aí vale a lembrança aqui, Na colonização dos Estados Unidos, você tem uma colonização de povoamento. Mas é todo os Estados Unidos que é de povoamento? Não, é o norte. É essa terra prometida. Eles chegaram. O que é uma colonização de povoamento? Eu chego, eu produzo e eu vou ficar-me ali. Eu vou ficar ali, eu vou produzir, eu vou morar ali. Afinal de contas, eles estavam sendo perseguidos na Inglaterra. Lembra? Puritanos. Colônia de povoamento. Já no sul, você tem a colônia de exploração. Vai lá. Um país que sofreu a colônia de exploração, qual? O nosso. Que beleza, né? Olha como nós estamos. E nosso ouro todo em Portugal e na Inglaterra. Mas tudo bem, isso é um pequeno detalhe. Então, norte dos Estados Unidos, eles começam a produzir, começam inclusive a desenvolver uma indústria, mais ou menos ali.
Porque eles eram escolhidos por Deus. Essa ideia do destino manifesto, porque às vezes, né, você já pode ter parado para pensar o seguinte, cara, os Estados Unidos são um negócio assim, né, que eles se acham acima, não, que até parece que eles se acham acima do bem e do mal. Eles se acham. Tá aqui, ó, tá na colonização, destino manifesto. Vamos lá, doutrina Bush, vai lá. Lembra lá de geografia. Quando você tem aí a construção da doutrina Bush, que é o quê? Nós, Estados Unidos, contra o mal. Ou seja, todo mundo que é contra a gente é do mal. Então, perceba que vem essa ideia mesmo, né, de você levar, né, Deus, levar esse processo de Deus, essa maravilha de Deus, para onde não tem. Então, eu sempre sou do bem. Eu sempre sou o legal. Beleza? E aí, para entender, como eu falei para vocês, essa questão do norte, aqui nós vamos entender isso aqui, ó, a negligência salutar. O que é isso, Vaguinho? Eu explico para você. A negligência salutar é o seguinte, como você tem ali uma colônia de povoamento e no norte, que não produz nada, que o clima é muito parecido com a Inglaterra, que não tem todo esse processo de ouro, de prata, disso, o que a Inglaterra faz? A Inglaterra é negligente. A Inglaterra deixa eles lá. É muito tranquilo. Eles não têm muita coisa para oferecer, então deixa eles lá. Vão fazendo ou vivendo lá a vida deles. Vão produzindo, vão fazendo um processo até um tanto quanto de uma manufatura, tal. Tem um filme muito antigo, não sei nem se vocês acham, mas no YouTube vocês devem achar, né? Chamado As Bruxas de Salem, que faz esse comparativo entre o norte e o sul e fala inclusive da Inquisição Protestante. É muito interessante esse filme porque mostra exatamente esse norte, sem uma grande preocupação. Lembrando que as colônias do norte, as colônias de povoamento, a mão de obra é assalariada, eles são de minifúndio, beleza? Enquanto que as do sul é uma mão de obra escrava, escravizada, um latifúndio, todo nesse processo. Essa grande diferença, beleza? E aí essa negligência salutar, eles estão vivendo, os colonos estão vivendo tranquilamente. Mas as coisas mudam. E as coisas vão mudar por alguns motivos. Por quê? Vamos lá. Os britânicos começam a fazer uma opressão sobre as 13 colônias. Primeiro, no processo da Guerra dos 7 Anos, que os britânicos acabam ganhando da França, porém, eles saem muito endividados desta guerra. Eles saem endividados desta guerra. E aí, eles vão cobrar dos colonos esta dívida. Eles vão começar a criar vários impostos que não existiam ali. Um outro problema é o seguinte, você, né, já tem na Inglaterra um processo de revolução industrial. Você já tem esse processo da industrialização. E essa revolução industrial, ela precisa de matéria-prima. Então, na visão inglesa, o que é que eu faço? Eu pego e boto a colônia para ter o papel de toda a colônia. Dentro da visão mercantilista, dentro do mercantilismo, qual era o papel da colônia? O papel da colônia era fornecer aquilo que a metrópole precisava. Mas, vamos lá, se você deixa a sua colônia por tanto tempo lá, sozinha, sem ninguém fiscalizando, ela vivendo a vida dela, de uma hora para outra você chega e diz assim, tudo mudou? E aí? Os colonos gritam, os colonos não vão aceitar. E aí, eles, mais ainda, reduzem a autonomia colonial e criam, como eu falei ali com vocês, as leis intoleráveis, que os colonos vão começar a criar
o conceito de sem uma representação não pode haver taxação. Sem representação não tem taxação. Sem uma representação dos colonos lá no parlamento, lembra lá? Lembra de todo o processo dessa Revolução Inglesa? Que foi o quê? Até você chegar na lei Bill of Rights, que é o quê? O rei reina, mas não governa. Quem governa? O parlamento. Então, os colonos querem o quê? Representantes destes colonos lá no parlamento. Então, não é do nada que as 13 colônias começam nesse processo de independência. Não, elas estão vivendo bem, elas estão tranquilas ali. Mas, chega num determinado momento, a Inglaterra, que sempre lhe deu liberdade, que sempre lhe deu tranquilidade, simplesmente corta tudo? Não, calma aí. Não é desse jeito. Não pode ser desse jeito. Então, eles começam a questionar isso. E aí, galera, o que acontece? Você vai ver que a Inglaterra vai criando cada vez mais leis. A Inglaterra vai criando um processo de leis onde ele vai meio que esmagando os colonos. E aí vai culminar com a independência em 1776. Vale destacar aqui que isto daqui tudo sofreu influência de um movimento importantíssimo chamado Iluminismo. O século XVIII é conhecido como o século das luzes, o século desta liberdade, o século do rompimento do mercantilismo e a ascensão do liberalismo econômico. Qual o país que tem aí o máximo do liberalismo? Estados Unidos, em 1929. Isso acaba quebrando, mas hoje você tem aí exemplo de neoliberalismo, que é ou que continua sendo os Estados Unidos. Então, galera, é isso, esse processo de independência. No nosso próximo momento, na nossa próxima aula, nós iremos analisar, tá, as leis, a lei do selo, a lei do chá, todas essas leis, né, que vão culminar com a independência das 13 colônias. E aí, você já pode dar um Google aí num negócio que é muito interessante, que é a festa do chá. Festa do chá? É a festa do chá do Porto de Boston. É interessante e a gente vai ver isso no próximo momento. Beleza? Valeu, galera. Até a próxima.